ela na hora que passa a mensagem. Nossa vida é um presente de Deus e o que fazemos dela é o nosso presente a Ele. Dom Bosco, rogai por nós. Muito bem, meus queridos irmãos. Hoje eu quero cantar uma das músicas que vai também nos ajudar a rezar nessa campanha de oração. Nessa campanha que a Canção Nova inicia, que já temos falado tanto, que o Márcio acabou de trazer com a Paula. A oração que você vai receber na tua casa. Não para você expor, mas para você rezar. Muitos talvez irão fazer uma moldura, porque realmente está uma arte muito bonita desta oração, mas muito mais do que expor na tua casa, é preciso que você faça dela a sua oração. E é o clamor do sangue de Jesus. Eu quero convidar você, nesta sexta-feira, a clamarmos o sangue do Senhor, pedindo que venha cobrir essa semana que nós já vivemos, a primeira semana do mês. E ainda temos muita coisa a viver nesse mês de outubro, o final de semana, que venha nos proteger as estradas, nesse dia que muitas pessoas vão aproveitar o feriado prolongado aí, proteger nossas crianças nesse tempo, que o sangue de Jesus venha proteger as nossas casas, nossas famílias e nos livrar de todos os perigos. Sangue de Jesus, jorrado lá na cruz, caia sobre todo o meu ser. Vem inebriar-me, curar e libertar-me, recai em mim com teu poder. O sangue do Cordeiro que jorrou do corpo e do coração, que lava as minhas vestes, me dá salvação. O teu sangue tem poder, chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e o perigo. No poder do teu sangue, selamos cada um de nós. No poder do precioso sangue de Jesus, lacramos este lugar. No poder do teu sangue, rompemos toda ação do mal. No poder do precioso sangue de Jesus, somos livres. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Declare: chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Vou pedir até o Emanuel para cantar conosco de novo esse refrão. Mas para que todos nós aqui no estúdio, nós aqui da bancada, os nossos câmeras, aqueles que estão ali na mesa de corte, na direção, na assistência aqui ao estúdio, naqueles que estão lá no master neste momento, os nossos irmãos nos vários setores da comunidade Canção Nova, aqueles de que de casa acompanham nesse momento. E você, cante agora, mas cante que essa oração, que é uma oração poderosíssima de libertação, essa canção é uma oração poderosíssima de libertação. Tudo que as estrofes clamaram se cumpra agora nesse refrão que nós cantamos juntos. Chagas abertas. Chagas abertas, Coração ferido.
O sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Mais uma vez, cante. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eclesiástico capítulo 11, versículos do 10 ao 13. Assim nos diz a palavra de Deus. Filho, filha, que a tua atividade não esteja em muitas coisas. Se te apressares, não estarás isento de delito. Se perseguires, não alcançarás. E se correres, não escaparás. A quem se esforça, apressa-se e sofre, e tanto mais fica desprovido. A outro, fraco, precisando de ajuda, mais carente de força e rico só em miséria. Mas o Senhor o observa com benevolência e o reergue de sua humilhação, levantando-lhe a cabeça, a ponto de muitos ficarem admirados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Que conselho bom, hein? Se nós seguirmos esse conselho, vamos conseguir descansar a cabeça. Vamos conseguir fazer bem as coisas. Vamos conseguir preservar melhor a nossa saúde. Vamos viver menos ansiosos. Não é? Eu amo café. Gosto demais. Eu e minha esposa dividimos aí também esse deleite, né? Eu e a Rose, nós temos um gosto próximo em muitas coisas. Tem muitas coisas prazerosas que estão no meu gosto e no dela. E o café é uma delas. Mas eu tive que fazer até uma reduçãozinha no café, justamente por causa disso. Muitas coisas que vão nos deixando tensos, né? Porque para a gente conseguir cumprir algumas atividades, não dá para cumpri-las sem estresse. O estresse é uma coisa boa, não é? Que faz a gente estar alerta, que faz a gente ficar esperto, atento, que faz a gente fazer as coisas com foco, com assertividade, não é? É o estresse quem permite isso. Mas por que ele tem sido tratado de modo tão negativo? O problema não é você ter estresse, é você viver estressado. Não é? É como uma corda que está sempre tensa, uma hora arrebenta. Esse é o problema, não é? A nossa tensão é fruto do estresse. Mas se você não relaxa nem um pouquinho, nem um tempinho, uma hora você arrebenta. E aí unia as tensões próprias do dia, aquela agitação que o café dá na gente, naquele up. Então tivemos que desacelerar ali tive que desacelerar ali o meu cafezinho, né? Tomar com mais comedimento, com mais parcimônia. E a palavra de Deus nos diz assim, a respeito disso, para a gente ter saúde. Filho, que a tua atividade não esteja em muitas coisas. Porque quando a gente quer estar em tudo, acaba que a gente não está em nada. Quando a gente quer participar de tudo, a gente não tem profundidade em coisa alguma. Tem gente que quer tanto estar em todos os lugares que acaba se tornando uma pessoa superficial. Então nós temos que descobrir qual é o nosso talento, qual é o nosso dom, qual é a vocação que Deus nos dá. E a gente precisa investir ali naquilo que Deus está nos dando.
se dedicar ao que é o nosso específico. Não é? Nós vamos parar numa coisa? Não vamos parar numa coisa. Não é? Ser humano não é inseto, o inseto é que tem a sua especificidade. São insetos que só conseguem fazer uma coisa, a gente não é inseto. Não é? Mas nós temos que entender que é preciso escolher aonde pôr a nossa força, a nossa energia, senão a gente se dispersa. Aí a gente tem aquela sensação, e é uma sensação que corresponde à realidade, de que nós trabalhamos igual um condenado, mas que não deu resultado nenhum, que o fruto não veio. Por que trabalhou muito e o fruto não veio? Está disperso. Está disperso. Ou está se dedicando àquilo que não deveria dedicar-se. É tão bonito aqui na Canção Nova, quando você olha para uma pessoa que encontra o seu lugar. Porque ali a pessoa floresce. Há uns anos atrás, tinha uma moça aqui na Canção Nova, hoje ela não está mais, mas muito querida, que ela trabalhava comigo na época que eu estava como responsável, eu era o superintendente da agência de publicidade da Canção Nova, que cuida de divulgar os nossos materiais de evangelização, fazia as aberturas dos programas, não é? Criava ali em grande parte os nossos intervalos, e eu era o responsável dessa agência. E essa moça trabalhava lá comigo, eu falava, gente, tadinha, tão perdida aqui dentro. Não é? Por que colocaram essa mocinha aqui? E ela muito querida, uma pessoa extremamente amorosa, mas eu via que ela olhava para um lado, olhava para o outro, ela bocejava em um lugar de criatividade. Ela tinha um sono ali, ela encostada ficava. Um dia tiveram a felicidade de mudá-la para o cantinho da criança. Essa menina explodiu. Ela trabalhava com um empenho, com uma arte, com uma alegria, lugar certo, para a pessoa certa. Não é? Então, quando a pessoa às vezes está num lugar errado, corre risco até a gente criar um juízo errado da pessoa, achar que a pessoa tem má vontade, achar que a pessoa é preguiçosa, achar que ela não quer se envolver com nada, não é? Que não começa as coisas e não termina, às vezes está no lugar errado. E eu falo a pessoa, mas às vezes essa pessoa é a gente. Pode ser que isso aconteça com você. E você fica até incomodado pensando, eu olho para mim, eu vejo assim, desânimo, eu me sinto uma pessoa preguiçosa, eu fico enfadado. Será que você não está no lugar errado? O que você gosta de fazer? Porque Deus, quando nos dá uma vocação, Ele põe uma semente de gosto dentro de nós. Nenhuma vocação é desgostosa para o vocacionado. Nenhuma. Não é? Então, uma pessoa, por exemplo, que tem horror da ideia de ser freira, tem horror da ideia de ser padre, acha bonito nos outros, não acha bonito em si mesmo, fica tranquilo que isso é um sinal para você de que não é para você. Não é? Porque quando a gente tem a vocação, é uma coisa que encanta os nossos olhos, é uma coisa que enche a nossa alma, é uma coisa que a gente quer fazer. O que você gosta? Você já parou para se perguntar? No que você teria prazer de dedicar a sua vida, de trabalhar? Porque tem gente que procura trabalho ou procura emprego sem nunca se fazer essa pergunta. Porque quando você faz aquilo que você gosta, o dia fica leve. Você volta para casa sem vontade de voltar para casa. E não é porque em casa as coisas sejam ruins, é que lá estava tão bom. Eu lembro quando os meninos iam para a escolinha, né? Que agora são todos marmanjos, os dois estão maiores do que eu. Não é? Mas sobretudo o Rafa, que é o mais velho, quando nós tivemos que colocá-lo na escolinha, ele ainda era um bebezinho. O nosso receio é que ele não fosse se adaptar. Mas nós sempre fomos pais assim, presentes, amorosos, que sempre passamos muita segurança para os nossos filhos. E a primeira vez que a gente foi levá-lo na creche, escolhemos bem, eram pessoas conhecidas, queridas, as da creche.
Nós fomos lá, conversamos com ele, bebezinho, não falava. Conversamos com ele, explicamos. Se ele entendeu, não sei, mas que a gente explicou. Entregamos ele para a diretora da creche. E naquele primeiro dia a gente foi buscá-lo 2 horas depois. No segundo dia a gente foi buscá-lo 4 horas depois. No outro dia a gente foi buscar 6 horas depois. Não é? Mas todos os dias ele estava bem. Na semana seguinte, dava trabalho levar ele para casa, eu não queria ir. Era bom lá, não é? Ele se encontrou naquele lugar. E assim é com a gente também, depois de adulto, nos trabalhos que a gente faz. A gente encontrar um trabalho onde a gente possa pôr o coração e pôr a alma. Se você é casada, você precisa ajudar o seu marido a encontrar um trabalho onde ele possa pôr a alma dele. Porque o homem não se realiza, não é feliz, se ele não encontra um trabalho onde ele possa se dedicar de corpo e alma, onde ele possa pôr o seu coração. E tem muitos homens que passam a vida trabalhando só para levar o sustento da casa, mas nunca num lugar onde ele se sinta parte de algo, onde ele se sinta construindo algo. E a palavra de Deus vem nos dizer nesta manhã que a sua atividade não esteja em muitas coisas. Porque para você estar em muitas coisas, você vai ter que fazer tudo às pressas. E se você se apressar, você vai começar a acumular delitos. Você vai começar a fazer mal feito, a fazer coisa errada, porque está fazendo às pressas. E sobretudo, no que tange as pessoas, nós não podemos fazer as coisas às pressas, gente, não podemos. Porque, gente, é preciso que se trate com delicadeza. É preciso que se trate com amor. De vez em quando alguém pega a gente pelo braço e diz, olha, eu queria conversar. E às vezes a pessoa fala com lágrimas nos olhos. Mas graças a Deus, aqui na Canção Nova, nós somos muitos. E somos uma comunidade de oração, somos uma comunidade de fé. Então, quando um não pode parar para aconselhar ou para rezar por aquela pessoa, tem outro que pode. E não foi uma, nem 2 vezes que eu fiz isso. De ver a pessoa ali, às vezes com o coração partido, com os olhos cheios de lágrimas, precisando de uma boa palavra, e eu não poder atender porque eu tinha um compromisso, uma reunião, uma viagem. Mas dizer para a pessoa a verdade. Falei, olha, a senhora ou o senhor merece o melhor atendimento. Merece ser escutado com tempo. Merece ser ouvido por uma pessoa que preste atenção no que o Senhor está dizendo. Não fique toda hora olhando no relógio. Falei, acalme o seu coração. E confie que a divina providência já preparou alguém aqui na Canção Nova para atender o Senhor, para atender a senhora. Porque quando nós vamos em busca de oração, meus queridos, nós vamos em busca de Deus. E Deus não está limitado a se manifestar pelo Sapo, pelo Manuel, pela Paula, pela Valdênia, pelo Márcio. Quando nós chegamos aqui com abertura de coração, Deus às vezes fala com a gente por aquilo ou por aquele que a gente menos espera. Mas é nossa responsabilidade não atender as pessoas às pressas, no desespero, não. Porque senão a gente comete delito. Senão a gente dá um conselho precipitado, equivocado, ou como a palavra de Deus nos diz, damos um conselho segundo a carne, não segundo o Espírito. Porque quando a gente fala segundo a carne, não é que a gente vai mandar a pessoa pecar, mas é um conselho desprovido de sabedoria, desprovido da graça de Deus e, portanto, ineficaz. Esses dias o diácono Valdir compartilhava conosco que ouviu o desabafo de uma pessoa, mas ouvia de coração e com tempo.
E Deus lhe deu uma inspiração de fazer uma pergunta. E ele fez uma pergunta para a pessoa e ele disse: Márcio, eu vi cair por terra as escamas dos olhos da pessoa. Eu vi a revolta, a indignação, o ódio se desmantelando na minha frente. E de repente aquela pessoa que parecia um leão ficou um cordeiro. Por quê? Foi uma pergunta inspirada pelo Espírito Santo. Olha que interessante, não foi nem mesmo uma resposta. Quando vem de Deus, cura a alma. Mas para isso nós temos que ter um coração em sintonia com Deus. Se te apressares, não estarás isento de delito. E se perseguires, não alcançarás. É engraçado que quando a gente reza, o Espírito Santo ele nos ensina as coisas até por umas lembranças esdrúxulas, né? Engraçadas. Quando eu li essa parte aqui, ó, se perseguires não alcançarás, eu lembrei da minha avó no galinheiro. Você não pega uma galinha se você correr atrás de todas. Se você perseguir a todas, você não vai alcançar nenhuma. Você tem que mirar e perseguir aquela. Ela te ensinou? Você tem que ir em cima da que você marcou. E ela vai para um canto e você vai atrás. Porque se você vai para aquele monte de galinha solta, você vai para cima de uma, aí ela foge, a outra parece que está mais perto, você não vai pegar nenhuma. Tem gente que passa a vida inteira perseguindo todas as galinhas. Não pega nada, 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 nada. Se perseguires, não alcançarás. Está disperso. Se correres, não escaparás. Há quem se esforça. Olha como a palavra de Deus ela é justa. Porque ela vê as várias realidades. Há quem se esforça, se apressa e sofre. Mas mesmo que essa pessoa seja esforçada, mesmo que ela faça as coisas às pressas, mesmo que ela sofra, parece que quanto mais ela faz, menos ela tem. Ela fica desprovida. Você vê que tem gente que faz isso, sofre isso, inclusive nos negócios. A pessoa tem uma reserva de dinheiro, ela é esforçada, ela se apressa, ela sofre com o trabalho, mas porque investiu errado, o negócio vai à falência, o dinheiro se perde e mesmo com tanto esforço, ela termina com menos do que aquilo que ela começou. O projeto, o investimento, a empresa era para dar mais. E além de não dar nada, ainda tirou. Aí ela, para fazer de novo, vai fazer um investimento menor, mais tímido e com menos dinheiro, ou talvez com nenhum. Então a palavra de Deus reconhece a quem se esforça, se apressa, sofre, e quanto mais faz isso, mais desprovido fica, menos tem. Mas há outro, um outro tipo, até pior do que esse. Olha aqui, ó. O segundo exemplo é pior do que o primeiro. Há outro fraco, precisando de ajuda, porque o segundo nem de ajuda estava precisando, o primeiro. Esse outro ó, é fraco, precisando de ajuda, mais carente de força, mais carente, mais em comparação a quem? Ao primeiro. Mais carente de força e rico. Só em miséria. Ô, riqueza desgraçada essa, hein? O pobre, além de não ter nada, ele é rico. Ele é rico do quê? De miséria. Miséria não falta para ele. É rico só em miséria. Mas qual é a diferença entre o primeiro e o segundo? Olha aqui, ó. Mas o Senhor o observa com benevolência. Tem bom coração e o coração dele está em Deus. E o Senhor, por causa disso, o reergue de sua humilhação, levantando-lhe a cabeça, a ponto de muitos ficarem admirados. Então, diante desta palavra, me permita dizer isso para você. Deus está com quem precisa de ajuda. O de cima não precisa de ajuda, porque ele se basta. Olha lá, ó.
se esforça, se apressa, sofre. E vai ficando desprovido. Por quê? Autossuficiente. Às vezes até orgulhoso. Basta a si mesmo. Acha que não precisa dos outros. Acha que não precisa de Deus. Mas você não está sendo mal com esse aí de cima, não. Não, porque a palavra de Deus diz a respeito dele indiretamente, quando compara com o de baixo. Há outro que é fraco, porque o de cima se acha forte. Precisando de ajuda, porque o de cima acha que não precisa. Mais carente de força, porque o de cima está em melhores condições do que esse de baixo. E rico só em miséria, porque o outro pelo menos tinha alguma coisa que investir. Só que apesar de tudo, esse de baixo, do versículo 12, está aberto pela carência que tem, pela necessidade que tem. É uma pessoa que reconhece que precisa de ajuda, então Deus pode ajudá-lo. Deus está com quem precisa de ajuda. Deus está com quem reconhece que está carente de força. Deus está com quem está cheio de necessidades. A maneira como Deus olha para você nunca foi com soberba, nunca foi com arrogância, porque Deus é humilde, nunca foi com desprezo. Deus nunca olhou para você com olhar de condenação, porque Deus tem olhos de mãe. Deus tem braço de pai, mas Deus tem olhos e coração de mãe. Aquilo que no pai e na mãe está separado de qualidades, em Deus está junto. Porque Deus é pai e mãe ao mesmo tempo. Mãe tem entranhas, diz a palavra de Deus que Deus também tem. Não é entranhas físicas. O que é uma entranha numa mulher? É lá onde a criança foi gerada. E para a gente entender quem nós somos para Deus, há uma expressão que Deus põe na boca do profeta Oséias, em que ele diz: eu me estremeço no íntimo das minhas entranhas, me comovo de dó e compaixão de você. Não darei curso ao ardor da minha cólera, porque eu sou Deus, não sou um homem. E ali começa a linda história de acolhimento de Deus para com a miséria do seu povo, inclusive um povo traidor. Porque Deus manda ao profeta: ama de novo a mulher adúltera. Deus não dá um conselho que ele mesmo não seja capaz de praticar. Por que Deus diz para o profeta: recebe de novo a sua mulher que traiu você? Aquela que você cuidou com tanto carinho, tirou da promiscuidade, para a promiscuidade voltou, aceita ela de novo. Por que Deus diz isso? Porque Deus tem um coração apaixonado pelo seu povo. Deus tem um coração apaixonado por mim e por você, apesar das nossas infidelidades e apesar muitas vezes de termos uma vida, do ponto de vista espiritual, promíscua, que aceita qualquer coisa, que acredita em qualquer coisa, que se abala com qualquer coisa, não é? Os olhos de Deus são olhos de amor por você. Deus te olha com benevolência. Sabe quando a gente topa com o olhar de uma pessoa e que no olhar da pessoa a gente vê: essa pessoa me quer bem? Gente, como não amar uma pessoa que olha pra gente desse jeito? Teve mulher que casou com o marido por causa disso. Por que você casou com ele? Porque nunca ninguém me olhou como ele. Porque quando ele me olhava, eu me acalmava. Porque quando ele me olhava, eu me sentia valorizada. Não é? Na verdade, o que ela via nos olhos daquele marido, ou o marido via nos olhos da mulher, alguém que lhe queria o bem. Era isso que via. Deus olha a gente com olhos de benevolência. Deus olha a gente com olhos de mãe. Porque a mãe se reconhece pelos olhos. Faz uma brincadeira com você mesmo uma hora dessa. Vai na maternidade, fica prestando atenção naquelas mulheres que estão ali no vitral de onde ficam os bebezinhos, né? Para você ver se você descobre quem que é a mãe de quem entre elas. Você descobre pelo olhar.
num grupo de mulheres conversando com um monte de criança em volta, se você prestar atenção, você descobre quem é a mãe do molequinho ou da menininha que está ali brincando. Mesmo ela estando conversando e distraída ali no meio das outras, a mãe se reconhece pelos olhos, porque a mãe ama com o olhar. A mãe ama com o olhar. Com o olhar ela incentiva. O olhar da mãe está dizendo, vai meu filho, pode ir, né? Ou estou aqui. Ou eu estou aqui. Com o olhar da mãe ela diz, eu estou aqui. Pode continuar brincando, não fica com medo não, mamãe está aqui. Ou incentiva, né? Só dela olhar, pode ir, vai que você dá conta. Ou com o olhar, a criança já fica toda cheia de si, porque ela percebe que acertou, porque o olhar da mãe confirma, você fez direitinho, parabéns, não é? Que bonito. Às vezes a criança vai lá na frente da apresentação, faz uma declamação, uma pecinha de teatro, não é? E aí ela olha para a mãe e nos olhos da mãe está, foi lindo, nem precisa dizer. A criança sabe quem é esse para nós? É Deus. E esse é o olhar que a gente perde todos os dias quando a gente não reza. Porque é na oração que a gente deixa o olhar de Deus iluminar a gente. O filho busca o olhar da mãe. E às vezes é só disso que precisa. Às vezes, é só do olhar da mãe que precisa. Mas eu e você, não é às vezes. Nós precisamos dos olhos de Deus sobre nós. Nós precisamos do olhar de Deus, que é o Espírito Santo, que nos confirme no caminho certo. Nós precisamos do olhar de Deus, que é o Espírito Santo, que nos corrige quando a gente está errado. Nós precisamos do olhar de Deus, que obedecendo esta palavra, diz para nós, você está indo depressa demais, vai devagar que você vai se machucar. Não é assim que a gente faz com o filho? Ele está passando igual um foguete, aí você entra na frente, opa! Vai com calma que assim você vai se estrepar. Deus faz isso com a gente. Às vezes Ele nos aconselha a parar e às vezes Ele nos para. Para lá na frente a gente não se arrebentar. Será que esse momento que você está parado, não é porque Deus parou você? Porque te ama tanto que não quer ver você se arrebentando? Mas a gente só tem consciência disso quando busca o seu olhar na oração. E aí a palavra de Deus nos diz, o Senhor reergue essa pessoa fraca, essa pessoa abatida, que precisa de ajuda, carente de forças, cheia de necessidades. O Senhor a reergue de sua humilhação. O Senhor levanta-lhe a cabeça, a ponto de muitos ficarem admirados. Eu tenho essa impressão de que houve momentos na minha vida em que quem não gostava de mim apontava o dedo e dizia, agora vai pro ralo. Agora não levanta mais. Agora é o fim dessa pessoa. Agora ele será desclassificado. Mas a gente está com Deus. A gente não está contra as pessoas. Eu não estou contra ninguém, eu estou com Deus. E quando a gente está com Deus, mesmo que venham contra nós as piores flechadas, as maiores pedradas, é só uma questão de tempo para o Senhor nos reerguer da humilhação. A gente é humilhado, mas Deus nos levanta. Levanta a nossa cabeça, ao ponto de quem acreditava que era a nossa perdição, fica de boca aberta, admirado. As pessoas vão se admirar do que Deus vai fazer com você. Você diz amém a isso? Digo amém. Não é? Como muitas vezes fazem os nossos irmãos evangélicos. Amém. Amém. Né? Então eu pergunto a você, você diz amém a isso? Que as pessoas vão ficar admiradas do que Deus vai fazer com você? Eu digo amém. Porque o meu caminho está só começando. Deus tem muito a fazer na minha vida pela frente. Eu ainda não cheguei lá. Nada. Progredi muito pouquinho, tem muito para progredir aí pela frente. Mas a minha confiança não está em mim.
A minha confiança está em Deus. E Deus tem tesouros que eu desconheço para despertar na minha vida. Deus tem carismas que eu desconheço em mim, que Deus pode despertar hoje, que Deus pode despertar agora, porque não há limites para o que Deus possa fazer na vida da gente. Não há limites para o que Deus possa fazer por você. Então tome posse dessa verdade. As pessoas vão se admirar do que Deus vai fazer na sua vida, do que Deus vai fazer com você, porque tudo está sob o domínio de Deus. Tudo. E Deus já reservou para você a sua libertação. Deus já reservou para você a sua libertação, porque tudo está sob o domínio dele. Eu ouvi esse testemunho que a Valdênia trouxe para nós no início do programa. Dói no coração da gente. Mas eu não fiquei sem esperança. Eu tive gratidão e uma grande esperança. Porque o que Deus deu a esse rapaz foi libertação. Sabe quando você termina de ouvir um testemunho dizendo: este aí não se perde mais? Desse moço, o que fica dentro de mim é isso. Esse aí não se perde mais. Porque esse daí já se encontrou para a eternidade. Esse Deus pegou para ele. Foi. Tem muita gente que você fica com dúvida se a pessoa subiu ou desceu. Mas tem pessoas como esse testemunho que eu ouvi, que você fica com o coração cheio de esperança e diz assim: esse aí Deus pegou para ele. Às vezes a libertação é Deus escolher a pessoa, mas às vezes a libertação é torná-la mais forte do que aquilo que a dominava. Deus é mais forte do que aquilo que tem dominado você. Deus é mais forte do que esse vício que te domina. Deus é, e Ele mesmo te atenderá. Então, saber fazer o bem e fazer bem todas as coisas vem do Senhor. Saber fazer o bem e fazer bem todas as coisas vem de Deus. Por isso, olha, seguindo os conselhos desta palavra, não se disperse. Não se apresse demais. E não se esvazie em esforços inúteis. Está tudo escrito aqui. Não se disperse. Não esteja em muitas coisas. Não esteja em muitas coisas, não se disperse. Então, faça um filtro. Veja que você pode pôr de lado. Não se apresse demais. Faça as coisas logo. Não precisa, quem faz logo não precisa fazer com pressa. Alguns olham para mim e dizem assim: nossa, você é tão apressado. Não, eu sou determinado. Se é para fazer, vamos fazer logo. Nossa, isso é pressa. Não, é justamente porque eu sou inimigo, eu odeio a pressa. Se eu tiver que comer correndo, eu largo o prato. Vai me fazer mal, não vou desfrutar da comida, prefiro não comer. Faz mal a gente fazer um jejumzinho, não. Então, para a gente não comer correndo, o que a gente precisa fazer? Comer logo. Agora a pessoa precisa sair 1 hora. Ela vai servir o prato 10:50? Pelo amor de Deus, né, amigo? Seja amigo de você mesmo, seja amigo da sua saúde. Você vai passar mal. Vai comer mais do que deve. Então, não se apresse. Faça logo, para não fazer corrido. E não se esvazie em esforços inúteis. Porque o dom de Deus, que é o Espírito Santo, permanece com os justos e a sua benevolência produzirá bons frutos para sempre. Senhor, dá-nos a graça de viver esta palavra, é isso que nós queremos. Ó Senhor, nosso Deus. Nosso Deus querido. Como nós queremos que esta palavra se encarne no nosso coração, se encarne na nossa vida nesse dia de hoje. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos dê a graça de ser como esse homem ou essa mulher do versículo 12, às vezes fraco, precisando de ajuda, carente de força. Talvez a gente esteja numa situação em que a gente é rico só de miséria, mas nós temos uma riqueza, um tesouro inesgotável
que supre todas as nossas misérias e as nossas carências. Nós temos um Deus que nos olha com bem-querer, um Deus benevolente. O Senhor o observa com benevolência e o reergue da sua humilhação. Senhor, diga, olha para mim. Senhor, volta para mim os seus olhos benevolentes. E se te apraz, meu Deus, nesta manhã, me levanta da minha humilhação. Mas independente disso, Senhor, me dá a graça de eu levantar a minha cabeça. Porque eu sei que o Senhor não me fez para o abatimento. Eu sei que o Senhor não me fez para a confusão, a dúvida. Eu sei que o Senhor não me fez para a depressão. O Senhor não me fez para a depressão. Por isso, volta os teus olhos para mim e levanta-me, ó Deus. Senhor, essa palavra tão própria para nós, tão humana, que nos ajuda a viver bem aqui na terra e nos preparar para o céu, a nos encontrarmos. Nós precisamos da tua graça, do teu Espírito para poder degustar essa palavra, ruminá-la, vivê-la, praticá-la. Que o teu Espírito, Senhor, nos ajude, nos ensine a nos encontrar, a acalmar, a não tomar as nossas decisões de forma errada, a não querermos fazer tudo. E tudo mais que essa palavra nos trouxe, que a meditação nos promoveu. Nós podemos apenas dizer nesta oração e nessa canção: vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Vem cantar a nossa canção. Vem falar na nossa oração. Vem cantar, vem falar no nosso coração, Senhor, a nossa canção. Fala conosco concretamente, vem falar. No nosso coração, diga, no nosso coração. Sem ti não somos nada, sem ti não somos nada. Sem ti não somos nada, sem o teu amor, sem tua unção. Por isso te clamamos, rogamos e pedimos, vem Espírito Santo de Deus. Para terminar, declare: sem ti não somos nada, sem ti não somos nada. Sem ti não somos nada, sem o teu amor, sem tua unção. Por isso te clamamos, rogamos e pedimos, vem Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor, por essa meditação da palavra, por essa oração, essa canção. Tantos que nos acompanham agora. Eu me senti como aquela criança no parquinho procurando o olhar do Senhor. E eu quero agradecer a Deus. Eu tenho fé, né? E eu sinto esse olhar, né? E é isso, o Senhor está de olho em nós, né? Não sei o que ficou mais forte para você nessa meditação da palavra, mas vamos lá. Olhos fixos em nós e nós com os olhos fixos em Deus, né? Deus está firme, ele não arreda o pé da gente, ele não dorme, né, Val? Nem cochila. Nem cochila. Guarda de Israel.
Nossa, que palavra forte, né? Bendito seja Deus, porque vai nos orientando através de sua palavra, vai firmando os nossos passos para que a gente possa caminhar decididamente na direção da vontade de Deus, né? O Márcio disse assim: escolha onde colocar a sua força. Encontre o lugar onde você possa colocar a sua alma. Às vezes a gente gasta energia com coisa pequena e que não vai fazer diferença nenhuma. Só gasta a gente, né? Só desgasta. É verdade.